Eu me chamo Luciano Augusto da Silva, sou adventista desde berço. Meu primeiro professor de evangelismo foi meu pai e ele me ensinou algumas coisas interessantes que eu trago até hoje. Um grande professor. Na sua simplicidade, a gente subia as comunidades debaixo de tiro, drogas. Nós enfrentávamos aquilo tudo de mão dadas com ele. Um belo dia ele reuniu a igreja para fazer o trabalho missionário. A gente sabe que a igreja não responde muito a isso, ao trabalho missionário. E ele falou, então vou trabalhar com os juvenis. Reuniu o grupo, fez um mapa, definiu tarefas e lá íamos nós, em dupla, 2 jovens. E tínhamos aproximadamente, fazemos até uma pequena competição, 40 alunos cada um. Quando a gente descobria que alguém tinha 41, a gente tentava fazer o 42. E distribuímos uma média de 700 folhetos, 600 a 700 folhetos cada dupla. E ainda levávamos aquele slide que passava um por um, lembra? E íamos fazer trabalho missionário. E um dia eu me perguntei, Senhor, e o resultado disso? Porque não tínhamos um conhecimento grande, um conhecimento maior sobre evangelismo. Mas por surpresa nossa, agora, por alguns anos atrás, eu descobri alguém que nós ganhamos para Jesus. Essa pessoa falou para nós que foi um dia em que a gente podia estar soltando pipa. Ela abriu as suas portas e nós falamos de Jesus para ela. Ela ficou assustada quando chegou nos sinais da volta de Jesus e se mudou. E não encontramos ela nunca mais. Um belo dia encontrei ela na igreja. Ela estava dando testemunho e perguntando, cadê aquele jovem? O meu colega, a minha dupla, não se encontra hoje na igreja. Mas eu pude ver aquela senhora, diretora das Dorcas, com sua família na igreja. E eu fiquei pensando a vida toda se a gente ia poder ver todas as vezes o fruto do trabalho. E a gente começou a se dedicar à igreja muito à parte administrativa, no ancianato, departamento de bravadores, que é as áreas que me apaixonei. Mas depois não tinha recebido uma tarefa como essa de trabalhar diretamente no trabalho missionário. E o pastor indicou alguns nomes para um tal de Valente do Rei, eu não sabia o que era, o que significava. E tá bom, vamos lá, pastor. Trabalho missionário, mandaram escolher um evangelista. Evangelista tem um monte de evangelista na igreja, vamos lá. Quando nós chegamos lá, uma surpresa. Era um programa especial, onde estava lá o pastor Marcelo, que a gente conheceu, o pastor Raimundo, e também o pastor Montano, que a gente já conhece há algum tempo. E ele fez um apelo. E foi colocado ali o plano do que eram os Valentes do Rei. Qual era a proposta? O que precisávamos fazer? Consagração, oração pela manhã, jejum, dedicar as primeiras horas do dia ao Senhor. Até sabíamos disso, mas precisávamos nos empenhar na comunhão para poder desenvolver esse trabalho. E foi feito um apelo. Aquele que estiver disposto a encarar, enfrentar todos os problemas, enquanto estiver cantando, você levanta e diz o seu nome e diz que está pronto. E quando eu levantei e disse meu nome e falei, Luciano, pronto, aquilo foi muito forte para mim. E então eu saí de lá animado, entusiasmado, vibrando, falando como fazer esse trabalho. É uma coisa grande demais. A gente é tão pequeno, né? E bem lembrado, Mark Philly, Luiz Gonçalves, esses homens, Bulhon, esses homens que pregavam para as grandes massas e tinham aqui resultados maravilhosos. E muitas das vezes eu me questionava, Senhor, será que um dia eu vou conseguir ser um pouquinho? E eu falava para Deus, Senhor, me ajuda a ser como meu pai. Porque Ele fala de Jesus para todo mundo. Eu queria pelo menos fazer isso. E agora, esse desafio, como liderar isso? Como descobrir um ambiente? Como identificar uma pessoa? Das propostas, das técnicas, do que a gente precisava de fazer, o que foi falado. Então eu fui no Google Maps e dar uma olhadinha e eu precisava de olhar a região onde eu trabalho. E no meu coração Deus já dizia que lá em Parque Paulista, depois do meio de Parque Paulista, era uma área esquecida. Como começar? Eu falei, Senhor, só tem um conhecido lá. É uma pessoa que vem de vez em quando na igreja, que bebe muito, que ela quer Jesus e quer bebida, é difícil. Como fazer isso? E quando eu olhei para o mapa, eu falei, Senhor, dá um caminho para nós. Precisa de ser um eixo central.
alguém que conheça a população. Para a gente não começar do nada, sem nada, precisamos de uma referência. Então nós fomos. A casa de Elizabeth ficava no centro do mapa. E eu falei, caramba, é aqui que Deus quer. Bem, Elizabeth, um dia ela apareceu lá na igreja, embriagada. E aí eu pensei, bom, é ela. Mas ela sentia a vontade de ter Jesus de volta em sua vida. Mas ela lutava com a bebida e com o cigarro. Poucas eram as vezes que ela estava sóbria. E aí ela contou a vida dela para mim. E eu fiquei pensando, 10 anos eu estou nessa igreja. E quando eu cheguei aqui, ela tinha acabado de sair. E eu falei, Senhor, então agora é o momento, é isso. Uma pessoa popular, todo mundo conhece. Como usar uma bêbada? Então eu conversei com ela. E ela falou, eu quero conhecer o estudo de Daniel, que eu tenho dificuldade. Vamos estudar? Eu falei, vamos então. Então nós fomos até a casa dela e começamos a estudar. E ela bêbada e a gente estudando. Difícil, né? Alguns irmãos chegaram a questionar, a dizer, tá difícil dar estudo para uma bêbada. Vai ser tudo de novo. Parece que isso não vai dar certo, para de insistir. A ideia era fazer o evangelismo na casa dela, até porque ela tinha oferecido para nós a gente começar lá. Mas como ela bebia muito, era um risco para a gente, de repente, dar tudo errado. Então, nós resolvemos fazer na avenida principal, o evangelismo. E interessante, começamos primeiro com o curso Como Deixar de Fumar. E vieram as pessoas, começaram a aparecer. 6 pessoas se inscreveram que a gente nunca tinha visto na vida. E dessas daí, 4 deixaram de fumar. É impressionante isso. Para a gente foi um ganho tão grande ver as pessoas deixarem de fumar. E começamos o evangelismo. Pegamos o dinheiro que nós tínhamos, começamos a ofertar de uma forma diferente, melhor do que ainda fazíamos. E Deus nos abençoou e conseguimos alugar o ambiente simples. Conseguimos comprar 50 cadeiras. E conseguimos um espaço para atender também as crianças. E tinha noites no evangelismo que tinha poucas pessoas. Mas tinha um pastor que sempre passava lá na porta e dizia, nossa, como tem gente, que grupo grande. Com certeza, os anjos estavam nos aprovando, Deus estava nos aprovando. E isso me emocionava porque eu falava, Senhor, às vezes parece que é tão difícil, dá tudo errado, a nossa família, a minha esposa está lutando com a depressão. E eu não posso deixar o teu serviço. Tem uma obra para fazer na minha casa. Eu não posso deixar. Então, Senhor, eu vou cuidar do seu trabalho. O Senhor cuida da minha família. O Senhor cuida da minha obra. E é o que Deus fez. Minha esposa, ela tem melhorado, mas continua lutando. Mais um dia, nós fizemos um apelo. E ela não conseguia largar o cigarro. Já tinha conseguido largar a bebida e ela aceitou a proposta. E entregou nas mãos de Jesus e a gente falou para ela, Elizabeth, você só precisa acreditar. Irmãos, por incrível que pareça, os valentes de Davi, como eles botavam um monte para correr, não é? E Deus mostrou para nós como os diabos, quanto os demônios, eles correram da presença do Senhor. Cada vez que ela estava na presença do Senhor, ela era liberta de um inimigo. Várias vezes, pelo menos umas 7 vezes. E a escola de evangelismo, ela me emocionou muito, me deu muita vibração, porque tudo que ia acontecer estava ali no livro. Tudo que foi falado aconteceu, momento de desânimo. Chegou um dia do inimigo olhar para mim e dizer, você vai ficar sozinho. E eu olhei e falei, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Me ajuda. Depois das 21 noites, não conseguimos nos conter. Deus ainda falou em nosso coração. E nós fizemos mais 28. E a surpresa. A Elizabeth tão preocupada em salvar toda a vizinhança, um amor, uma paixão tão grande, e não tinha sido ainda batizada, dando 14 estudos bíblicos. Isso me deixou mais impressionado, porque é difícil a gente conseguir ajuda da igreja para isso. Mas ela arranjava tempo. E aí? Ela foi visitar sua filha, que hoje está estudando com a gente. Ela e o esposo. E traz também a sua filha. Temos mais a Cissa, temos mais a Esther, a filha da Elizabeth, porque quando visitamos ela, ela estava triste e dissemos para ela que tinha acabado as férias dela. E ela aceitou voltar para Jesus. Também é uma grande missionária. Essa família é uma família missionária. E estão vibrando, a igreja está crescendo e queremos até o final desse ano nos tornar grupo independente. A escola de evangelismo me fez entender que enquanto eu estiver cuidando das coisas de Deus,
Ele cuida de mim. Não tem depressão, não tem uma obra que pode ser maior do que esse trabalho. Precisamos de dedicar mais tempo. E isso tem me impressionado a cada dia. E temos visto a cada dia a proteção e o poder de Deus. Tenho sido ameaçado. Barra de ferro sai de cima dos caminhões na nossa direção e Deus tem desviado. Outras coisas que a gente não sabe, Deus tem protegido. Faça isso na sua igreja. Deus faz tudo por você. Na minha vida espiritual eu vejo que eu tenho lutado contra a maré. Muitas das vezes até os nossos irmãos não conseguem sintonizar com a importância desse trabalho. E Deus tem me dado essa sabedoria. Às vezes parece que estamos lutando sozinhos, mas a gente acaba empurrando a multidão. E tem que ser valente.